Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso 21º estudo sobre o Evangelho de João. Se você ainda não participou, não verificou os nossos estudos anteriores, eu peço que você entre no nosso canal de YouTube e verifique todos eles para seu crescimento espiritual também. E peço também que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ok? Vamos começar hoje lendo o capítulo 12 de João, que nos fala sobre a unção de Jesus por Maria em Betânia. Vamos ler João capítulo 12, versículos de 1 a 3. Leiamos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Uma outra atitude parecida com a de Maria, irmã de Lázaro, está relatada em Lucas capítulo 7, dos versículos 36 a 50. Você pode ler posteriormente, quando Jesus também é ungido por uma mulher pecadora. No versículo 3, aparece uma observação feita por alguém muito precioso. Esse alguém, Judas, que era o tesoureiro do grupo, e que avalia isto em termos de salário de um ano de trabalho, conforme você pode confirmar lendo João, capítulo 12, versículo 5. Significava quase 3 vezes tanto quanto Judas aceitou para trair a próprio Jesus. Nesse mesmo versículo 3, aparece a expressão ungiu os pés de Jesus. Os evangelhos de Mateus e Marcos indicam que ela derramou algum perfume sobre a cabeça de Jesus, o que seria prática comum. Ungir seus pés e enxugá-los com seus cabelos, no entretanto, era um tributo de humildade e de devoção por parte da pessoa. Leiamos agora João capítulo 12, versículo de 4 a 6. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque estivesse cuidando dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Nesses versículos 4 a 6, nós observamos que Judas e outros discípulos, de acordo com Mateus capítulo 26, 8, objetivou fortemente, considerando o ato um desperdício de dinheiro, pois 300 denários equivalia a um ano de trabalho. Suas recriminações formam uma desconsideração para com Jesus e sendo cruéis também para com Maria. O interesse para com o pobre é desmascarado aqui como artificial por parte deles. Leamos agora o versículo 7. João 12, 7. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Deixai-a. Jesus defende Maria neste caso, aludindo que ela o fizera como uma preparação para a sua morte que estava próxima. Para esse ponto crucial da obra redentora de Deus, nenhum gasto seria muito grande para a ocasião. Vamos ver agora o que nos diz João capítulo 12, versículo 8. João 12, 8. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim
nem sempre tendes. Duas expressões nós destacamos aqui: sempre e nem sempre. Então, sempre haverá uma pobreza num mundo caído, junto com as responsabilidades de ministrar ao pobre, como uma expressão de amor de Deus. A oportunidade de estar presente com Jesus e servi-lo durante sua permanência na terra não se repetiria jamais. Leamos agora versículos 9 e 10. Estou lendo Evangelho de João, capítulo 12, versículos 9 e 10. Versículo 9. Soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar Lázaro. Olha que interessante. Ao invés de reconhecerem a mão de Deus na ressurreição de Lázaro, os principais sacerdotes conspiravam para matar Jesus e também Lázaro. Lucas registrou os motivos do desejo de matá-los em Lucas capítulo 16, versículo 31, onde nós vemos: Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos ver agora João capítulo 12, versículo 11. João 12, versículo 11, que nos diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus, por causa de Lázaro, né? Muitos dos judeus. Os líderes religiosos estavam perdendo a popularidade. Nicodemos, que era um deles, parecia ter desertado, conforme nós vemos em João capítulo 7, dos versículos 50 a 52. Alguns judeus tinham crido em Cristo, ainda que superficialmente, conforme você pode ver em João capítulo 8, versículo 30. E alguns estavam impressionados com a cura do cego de nascença, que nós já estudamos a respeito. Jesus parecia estar ganhando seguidores além do Jordão. É o que nos registra o livro de João, capítulo 10, versículos 41 e 42. E agora a ressurreição de Lázaro estava conduzindo outros à fé nele, conforme nós vamos ver ainda nos versículos 17 e 18. Tudo isto foi uma preparação para a aclamação que Jesus receberia em sua entrada triunfal, o que levaria os fariseus a dizerem: eis aí, vai o mundo após dele, conforme o versículo 19, que ainda nós estudaremos. Leiamos agora os versículos 12 e 13 do capítulo 12. Versículo 12. Fala-nos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor e que é Rei de Israel. Olha que interessante. Não foi por acaso que aconteceu isso, mas para que se cumprisse a profecia feita por Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 do livro dele, onde nós lemos: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Vamos ver agora o versículo 13, onde nos chama a atenção essa expressão Hosana, que era uma glorificação ou um louvor. A saudação foi emprestada, em parte, do Salmo 118, versículo 25, e também do 26, para aclamar Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, tendo sido acrescentada nela a expressão Rei de Israel. Isto era particularmente inquietante aos líderes judeus, que temiam aqui
um levante popular sob a liderança de Jesus, que não era a pretensão dele. Leiamos agora capítulo 12, versículos 14 até o 19. Ainda falando sobre a entrada triunfal em Jerusalém, do 14 ao 19. 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que as coisas estavam escritas a respeito dele, e também que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara entre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os judeus disseram: Eis aí, vede aí que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Nesses versículos 14 a 19, nós observamos que no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 2 a 11, dá outros detalhes sobre esse jumentinho que Jesus montou, o qual ninguém havia ainda montado. O Antigo Testamento profetizou as ações de Jesus, conforme nós já vimos em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que neste caso o identificam claramente como o Messias. Observe que em Marcos capítulo 11, versículo 8, muitos estendiam suas vestes no caminho, significando um reconhecimento da dignidade de Jesus e adornando com ramos a passagem do rei de Israel, de acordo com o que você pode ver no Salmo 118, versículo 17, ou melhor, 27, que diz: O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Vejamos agora os versículos 20 a 22. João capítulo 12, versículo 20 a 22, que nos falam que os gregos desejam ver a Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Aí no versículo 22, observamos essas últimas palavras. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe e comunicaram a Jesus. No versículo 20, chama-nos a atenção a expressão ou a enumeração de alguns gregos, né? Uma nota de rodapé irônica à afirmação dos fariseus, no versículo 19, é a que nós encontramos aí. Provavelmente, esses gregos, entre aspas, não fossem judeus da dispersão, porque a palavra grega aqui é diferente da que é traduzida por helenistas, em Atos capítulo 6, versículo 1. Ao invés disso, eles eram talvez prosélitos, isto é, gentios convertidos ao judaísmo, conforme Mateus registra no capítulo 23, versículo 15. Ou mais provavelmente, gentios tementes a Deus, como eram chamados, que participavam do culto da sinagoga, mas não se submeteram à circuncisão e à plena recepção à religião judaica. Confirme isso, lendo Atos capítulo 8, versículo 27 e Atos capítulo 17, versículo 4, para você confirmar tudo isso. Leiamos agora o versículo 23. João 12, versículo 23 nos diz: Respondeu-lhe Jesus:
É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. Em contraste aqui com afirmações anteriores de que a sua hora não tinha chegado ainda, vide, nós lemos em João capítulo 2, versículo 4, João capítulo 7, versículo 6, versículo 8 e 30. Esta é a primeira de um número de afirmações que a morte e a ressurreição de Cristo estão próximas, conforme João, no versículo 27, no capítulo 12, João capítulo 13, versículo 1 e João capítulo 16, versículo 32 fala. A cruz e o sepultamento são descritos em outro lugar como a sua humilhação. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 8. Esta humilhação é o caminho pelo qual Cristo, o mediador, seguindo os dias da sua ressurreição, ainda sobre esta terra, deve entrar na glória da sua ascensão para a mão direita do Pai. Confirme isso lendo João, capítulo 13, dos versículos 31 e 32. Vamos dar continuidade ao nosso estudo lendo agora João capítulo 12, versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25. Continue acompanhando na sua Bíblia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Versículo 24, aparece a citação, o grão de trigo. Jesus usa aqui uma figura de crescimento do grão de trigo como uma explicação da sua própria obra. Sua morte, que ocorrerá num certo tempo e lugar, abrirá as portas da salvação para o povo de todas as eras e nações. No versículo 25 nos chama a atenção a expressão muito interessante: quem ama a sua vida. Os que estão assoberbados pelos interesses da vida sobre a terra encontrarão a ruína, enquanto os que são desprendidos desses interesses obterão a vida eterna através da obra de Cristo, conforme nos fala Mateus capítulo 10, versículo 39, onde podemos ler: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. É no serviço de Cristo e na união com Ele que a verdade desta afirmação é experimentada por cada um de nós. Vamos ler agora João capítulo 12, versículos 26 até o 28. João 12, de 26 a 28. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para este propósito vim a esta terra, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Versículo 26, a expressão de Jesus, ordem dele, siga-me. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus faz um convite semelhante quando ele acrescenta o mandamento de negação de si mesmo. A chamada ao discipulado exige o abandono completo do desejo natural de buscar conforto, fama e poder. No versículo 27 que nós lemos, também podemos destacar a expressão agora está angustiada a minha alma.
Jesus está angustiado diante da perspectiva de suportar o juízo de seu Pai Santo no lugar dos pecadores. Não obstante, ele aceita o seu papel e reafirma seu compromisso para com ele, para que ele veio ao mundo. Vejamos agora o versículo 28 que nós demos. Veio uma voz do céu. Olha que interessante, em 3 lugares nos evangelhos, o Pai fala diretamente do céu, a respeito de Jesus. Primeiro, no seu batismo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, na transfiguração, registrada em Mateus capítulo 17, versículo 5, e aqui, onde nós acabamos de ler. Para benefício dos discípulos, no versículo 30, o Pai coloca o seu selo de aprovação sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Ok? Nós vamos parar hoje por aqui. Continuamos na próxima semana, desse ponto onde nós paramos no versículo 29. Desejo a você uma boa semana, que Deus esteja lhe abençoando totalmente a você e a todos os seus familiares. Fique com Deus e até lá.